O Senhor levanta os que caem, diz o Salmo 146, lá no versículo 8. O Senhor levanta os que caem. Numa outra tradução, na nova tradução de Almeida, está escrito assim: o Senhor levanta os abatidos, o Senhor ama os justos. Os que caem, os abatidos, são levantados pelo Senhor. Aqueles que lhe obedecem, os justos, são amados por Ele. A mensagem que eu trago a vocês hoje, ela vem a partir de uma leitura muito pessoal das diversas leituras desta semana. A gente muitas vezes revê leituras bíblicas e a partir das experiências que a gente vive, do que a gente está sentindo, a gente encontra novas mensagens. E essas mensagens são sempre boas, elas nos levam a Cristo através de tudo que a gente lê, através de tudo que chega a nós pelo Espírito Santo que nos ilumina. E quando eu li esse versículo do Salmo 146, o versículo 8, o Senhor levanta os que caem, imediatamente eu fiquei pensando em Estevão. Estevão caído, provavelmente jogado à frente do tribunal que o julgava, diante das pessoas que dele zombavam, que o acusavam injustamente, Estevão abatido por causa da dureza de coração do seu próprio povo, que não acreditava no amor de Jesus e em sua ressurreição. Estevão também prostrado diante da morte e depois caído, apedrejado. Estevão é descrito no texto que nós lemos de Atos dos Apóstolos como uma pessoa muito forte. Ele era um dos diáconos que foram escolhidos para servir ao povo de Deus e servir em especial as pessoas mais vulneráveis, as viúvas, os órfãos, os estrangeiros. E ele era tido como uma pessoa muito inteligente, articulada, e o próprio texto bíblico diz que o Espírito Santo estava com ele, e por isso os seus opositores não podiam resistir quando tentavam discutir, não tinham como argumentar ou como ganhar as discussões. Atos, no capítulo 6, versículo 10, diz: o Espírito de Deus dava tanta sabedoria a Estevão que ele ganhava todas as discussões. Mas o que vemos no final do texto que nós lemos de Atos dos Apóstolos é Estevão abatido, Estevão prostrado, diante da descrença dos seus queridos e diante da expectativa de uma morte tão injusta. Nós também, muitas vezes, nos vemos abatidos ou caídos e prostrados. Algumas vezes isso acontece por nossa própria culpa, por nosso pecado. Não temos como servir plenamente a Deus enquanto somos pecadores. E por isso, muitas vezes, tomamos decisões ou nos colocamos em situações que nos afastam de Deus e que fatalmente vão nos levar a cair. Outras vezes, nós nos vemos abatidos e caídos pela ação ou resistência de outras pessoas, que ou sugam as nossas energias, ou se colocam como um obstáculo para que a gente siga em frente na nossa vida com Deus, na nossa vida de fé. Muitas vezes há pessoas que se veem abatidas e caídas justamente por permanecerem na fé, porque permanecendo na fé, elas se veem em constante choque contra um mundo que resiste, contra um mundo que persegue, contra um mundo que zomba e contra um mundo que tenta o tempo todo fazer com que a gente caia de nossa fé. Quando estava prostrado, o que Estevão fez? O versículo 55 diz: Estevão, cheio do Espírito Santo, olhou firmemente para o céu e viu a glória de Deus. E viu também Jesus em pé, ao lado direito de Deus. Estevão olhou firmemente para o céu e aí viu a glória de Deus. Estevão foi apenas o primeiro de muitos mártires cristãos. A palavra mártir significa testemunha.
Mas porque esses mártires testemunhavam até mesmo diante da morte, hoje em dia a gente usa a palavra mártir como sinônimo de alguém que dá a sua própria vida por algo que acredita. Muitos entre os cristãos, com certeza, entre os primeiros cristãos, olharam para o céu firmemente no momento de sua morte para não perder a fé. Hoje, ainda em muitos lugares, há igrejas cristãs que são perseguidas. E há irmãos nossos que nós só vamos conhecer na eternidade que podem estar agora olhando para os céus firmemente e vislumbrando a glória do Senhor. Um historiador, um apologeta, um escritor no início do cristianismo, chamado Tertuliano, dizia o seguinte: o sangue dos mártires é a semente dos cristãos. Por mais que o império, por mais que as autoridades religiosas do tempo do início do cristianismo tentassem sufocar, tentassem abafar o testemunho de fé dos cristãos, eles não conseguiam. Porque quanto mais pessoas tinham a sua vida ceifada por causa da fé, mais pessoas se juntavam ao grupo dos cristãos e renovavam a sua coragem para seguir pregando, para seguir ensinando, para seguir compartilhando tudo o que receberam de Deus. É a mesma confiança que Estevão teve, que outros cristãos tiveram diante das perseguições. É a mesma confiança que Estevão teve, que eu e você podemos ter diante das tentações, diante das dificuldades, diante das culpas pelo nosso pecado, ou até, quem sabe, diante de zombarias e perseguições por sermos cristãos. E que confiança, que esperança é essa que só Deus pode nos dar? O Salmo 146, versículo 5 diz: Feliz aquele que recebe a ajuda do Deus de Jacó, aquele que põe a sua esperança no Senhor, seu Deus. E é bom lembrar que o Salmo 146 começa dizendo para a gente não confiar em seres humanos, não depositar confiança cega nos homens, porque eles podem nos decepcionar. Mas o Senhor, diz o versículo 6, o Senhor sempre cumpre as suas promessas. E o versículo 9 do Salmo 146 ainda diz: o Senhor protege os estrangeiros que moram em nossa terra. Ele ajuda as viúvas e os órfãos, mas faz com que fracassem os planos dos maus. Estevão foi escolhido para cuidar em especial das viúvas e dos órfãos. Muitos maus se juntaram contra ele e até o mataram. Mas os seus planos, no final, fracassaram, porque em tudo Deus estava agindo para o meu bem, para o seu bem, para que a palavra dele de consolo, de força, de esperança, chegasse também a nós. O versículo 59, lá do texto que lemos de Atos, diz também o seguinte: enquanto eles atiravam as pedras, Estevão chamava Jesus, dizendo: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Vejam que Estevão não retribuía as infâmias, os insultos, ou quem sabe as pedras que lhe eram jogadas, mas ele clamava: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Da mesma forma como Jesus clamou na cruz. E da mesma forma como nós podemos clamar nos piores momentos, nos momentos de dor, de tristeza, ou nos quais nos sentimos derrubados, caídos, prostrados ou abatidos. Assim como Estevão, nós somos levantados por aquele Jesus que foi erguido na cruz, para quem olhamos e em quem nós somos curados. Somos levantados para uma nova vida, como diz o apóstolo Pedro, agora como sacerdotes do Rei. 1 Pedro 2, 9 e 10 diz o seguinte: mas vocês são a raça escolhida, os sacerdotes do Rei, a nação completamente dedicada a Deus, o povo que pertence a Ele. Vocês foram escolhidos para anunciar os atos poderosos de Deus, que os chamou da escuridão para a sua maravilhosa luz.
Antes vocês não eram o povo de Deus, mas agora são o seu povo. Antes não conheciam a misericórdia de Deus, mas agora já receberam a sua misericórdia. Nós que não éramos parte do povo de Deus, fomos trazidos a Ele em Cristo. Nós que não conhecíamos a misericórdia de Deus, temos toda a misericórdia que precisamos em Cristo. E nós podemos ser as pessoas que, vindo da parte de Deus e estando ligados a Jesus, também levantam os que caem ou estão abatidos. Sim, Deus pode levantar os que caem ou estão abatidos através de mim e através de você. Assim como ele já o faz conosco através de nossos irmãos. Em todas as situações em que precisamos de apoio e de ajuda, Deus também levanta pessoas para nos estender, através delas, a sua mão. O texto de 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 12 e 13, o apóstolo Paulo diz o seguinte: portanto, aquele que pensa que está de pé, é melhor ter cuidado para não cair. As tentações que vocês têm de enfrentar são as mesmas que os outros enfrentam, mas Deus cumpre a sua promessa e não deixará que vocês sofram tentações que vocês não têm forças para suportar. Quando uma tentação vier, Deus dará forças a vocês para suportá-la e assim vocês poderão sair dela. É este Deus que nos ajuda a permanecermos firmes e, ainda que sejamos tentados, continuar unidos ao seu amor. É este Deus que provê todas as coisas e dirige todas as coisas para o nosso bem. O apóstolo Paulo também diz lá em Efésios, no capítulo 4, versículo 2: sejam sempre humildes, bem educados e pacientes, suportando uns aos outros com amor, apoiando uns aos outros com amor. É claro que esse suportar também tem o sentido que a gente usa, de suportar, eu suporto tal pessoa, de aguentar assim com paciência, né? As dificuldades que temos no relacionamento com as pessoas. Mas uma outra forma de ver essa palavra, suportar, é também a ideia de dar suporte, de apoiar, de aguentar a barra junto com os nossos irmãos. Nós cantamos ou nós acompanhamos numa música hoje um verso ou vários versos que diziam o seguinte: nem um momento só deixou-me o seu olhar. Nem um momento só negou-me o seu amar. Nem um momento só negou-me o seu perdão. Nem um momento só negou-me a sua mão. Assim Deus trata conosco o tempo todo. O Senhor levanta os que caem. Que Ele possa continuar ao nosso lado e assim também, através de nós, levantar a quem quer que precise de socorro e de perdão. Amém.